Olá a todos, nós estamos aqui em mais uma Gotinha de Consciência, onde eu procuro trazer temas para uma abordagem rápida, para uma reflexão rápida, mais profunda, sobre alguns dos temas que vocês me pedem para abordar aqui nesse quadro. E hoje eu quero falar sobre uma repercussão, da grande repercussão, inclusive, que nós temos tido quando começamos a abordar a questão dos relacionamentos, dos problemas de relacionamentos amorosos, que culminou, inclusive, no evento que a gente vai fazer no próximo dia 30 de agosto, falando sobre relacionamentos abusivos. Mas hoje eu quero falar sobre uma pergunta que me mandaram agora recentemente sobre a questão de relacionamento, que é a questão da dependência emocional. O que eu vejo muitas vezes e que faz parte dos relacionamentos abusivos, mas que não só nos relacionamentos abusivos, mas que às vezes caracteriza muito o problema, o conflito que se tem em termos de relacionamento amoroso, se identificar com um processo de dependência emocional. O que nós chamamos disso? É quando, de alguma forma, as pessoas se sentem quase que dependentes do afeto de uma outra pessoa, seja um familiar, mas principalmente nos relacionamentos amorosos, onde parece que a gente estabelece um tipo de necessidade de ter aquele afeto, de ter a companhia, de ter a atenção, de ter a sensação de ser importante para aquela pessoa, como forma, inclusive, de existir. Eu estou falando isso por conta de uma das mensagens que me mandaram, quase que um pedido de socorro, de uma pessoa que, em função do término de um relacionamento, se sente incapaz, nesse momento, de continuar vivendo, como se estivesse realmente desistindo até de viver. Não necessariamente fala em termos de uma ideação suicida, mas muitas vezes as pessoas se entregam e colocam e depositam na outra pessoa, no parceiro ou na parceira, de tal forma aquilo que é de mais importante, colocam aquilo que tem de melhor, colocam o sentido da sua própria vida no outro, que quando então o outro vai embora, quando o outro então, por exemplo, morre, ou então escolhe um outro caminho, uma outra pessoa, essa pessoa fica realmente sem esse sentido. Energeticamente é como se a gente pegasse uma parte de nós mesmos, talvez a melhor parte nossa, a parte essencial do nosso afeto, do nosso carinho, daquilo que a gente tem como amor próprio, e a gente deposita literalmente no outro. Então a gente depende que o outro esteja próximo, que o outro esteja falando que nos ama, que o outro esteja nos falando como nós somos importantes, para que a gente se sinta então valorizado, para que a gente se sinta importante, para que a gente se sinta então amado. Isso é um grande problema porque, primeiro, representa a dificuldade de desenvolver um amor próprio que seja capaz de nos nutrir, de nos sustentar, independente de quem quer que seja. Porque senão, como a vida tem variações diversas, né? A pessoa pode escolher um outro caminho, a pessoa pode ir embora, ela pode morrer, ela pode, enfim, que se acontece alguma coisa com essa pessoa na qual a gente depositou a nossa essência literalmente vai embora. Então muitas pessoas experimentam depois esse vazio existencial porque literalmente colocaram uma expectativa de realização e de felicidade na presença, na valorização que vem desse outro. E aí, quando isso não acontece, nós tivemos então grandes desastres em termos de sentido de vida, de perspectiva de vida, de ânimo para viver, quadros às vezes depressivos, por conta dessa dependência emocional. Então, dependência emocional, ela quase, e para algumas pessoas é de tal ordem, que elas podem inclusive começar a mudar de parceiros, né? Elas começam a mudar de um relacionamento para outro, mas o padrão de dependência é semelhante. E isso é um grande problema, porque se nós não estamos preparados para viver bem conosco mesmo, sozinho, eu provavelmente vou acabar desenvolvendo um tipo de distorção, né, no estabelecimento de um relacionamento. Aí então, aquilo que é a finalidade do relacionamento, que é constituir em troca, em crescimento junto, em apoio para um projeto, para projetos comuns, ele acaba ficando comprometido porque fica parecendo então que a nossa vida depende da presença dessa outra pessoa. E quando a gente compartilha um projeto, enquanto isso faz sentido para você, enquanto isso acrescenta, então nós vamos juntos. Mas se a partir de um determinado momento, algumas coisas que compõem o relacionamento começam a trazer um nível de insatisfação, um nível de deterioração, ou às vezes de um impacto na minha integridade física, emocional, ou dos meus projetos, é sinal que eu preciso rever se esse relacionamento ele atende a essa proposta de partilha, de troca,
de sustento, de suporte, de admiração, de respeito, enfim. Porque na hora que alguma dessas coisas está comprometida, então é hora de rever. E aí é fundamental que eu esteja bem comigo mesmo, mesmo com a tristeza natural de, por exemplo, ter que abrir mão de um relacionamento que a gente imaginava que podia ser interessante, ou que tenha sido interessante durante um tempo. Quantas vezes isso acontece, né? As pessoas chegam para mim e falam assim, mas eu fui feliz durante 1 ano e meio, nós tivemos uma vida maravilhosa, nós tínhamos tudo para ser felizes, mas as questões que vão surgindo, as modificações de cenário, a própria questão da pessoa trazer um lado que a gente num dado momento não conhece, diante de uma circunstância de vida, aquela pessoa traz uma parte dela que a gente não conhecia, que nos surpreende porque não é exatamente aquilo que a gente deseja para conviver conosco, exige então essa revisão. Então, se eu não tenho essa sustentação, mesmo com a tristeza da perda de alguém que parecia fazer todo sentido, que é compreensível, natural, mas eu não consigo me reabastecer com o meu amor próprio para poder investir num outro projeto de felicidade, eu vou ficar então dependente dessa pessoa. Eu vou ter a sensação de um vazio existencial porque de fato essa pessoa acabou levando aquilo que eu tinha de melhor. E aí é fundamental as pessoas que passam por isso fazer um trabalho nesse sentido, porque é preciso resgatar, porque ninguém pode ficar com aquilo que nós temos de melhor. Então, quando eu sou capaz de ter esse amor próprio e eu consigo, então, ter esse abastecimento, eu sou capaz de conviver com todas as pessoas. E aí, se eu encontro uma pessoa com uma afinidade, isso vai ser uma experiência fantástica. Mas se essa pessoa for embora, eu não deixo de ficar inteiro, eu não deixo de estar íntegro, integrado, para buscar, inclusive, outras realizações na minha vida que façam sentido nessa busca de felicidade que todos nós temos. Então, a questão muito importante, né, sobre essa reflexão é se nós estamos, de alguma forma, muito dependentes do afeto do outro para poder se sentir vivo, para se sentir valorizado, para se sentir amado. Porque se você não é capaz de valorizar você mesmo, dificilmente alguém vai valorizar o ponto de valer a pena ter aquilo que a gente pode chamar verdadeiramente de um relacionamento. Ok? Espero que isso tenha atendido a você, ou então alguém que você conheça que pode se beneficiar com essa reflexão. Compartilhe essa gotinha de consciência e até o nosso próximo encontro. Tchau!